Ser protagonista é ser herói, é ter orgulho da tua própria história, é superar, emocionar, informar. Protagonista, protagonista da tua própria vida. Seja protagonista. A protagonista de hoje é Vanessa. Ela vai contar sobre a sua história, sobre o luto do seu pai, como ela conseguiu superar e como ela vive com as recordações e as saudades do seu pai. A protagonista de hoje é Vanessa Duarte, contando a sua história, sendo protagonista de si mesma. Vanessa, você é a protagonista. Oi, meu nome é Vanessa Duarte de Oliveira, tenho 28 anos, moro em São José dos Pinhais desde sempre, trabalho em São José dos Pinhais, sou formada em licenciatura em Educação Física pela PUC, porque fui bolsista pelo ProUni 100%. Sou formada em bacharel em Educação Física pela UTF-BR, logo depois que me formei em licenciatura. E sou negra, pobre, moro na periferia de São José dos Pinhais, então bem assim, num lugar que a probabilidade de você se formar é muito menor do que você ficar grávida, por exemplo. E eu sempre tentei fazer diferente, sabe? Com 10 anos de idade, eu falei pra minha mãe que eu não ia estudar aqui no bairro, porque, sinceramente, não tinha futuro. Se eu ficasse nesse lugar, estudasse com essas pessoas que conviviam por aqui, com certeza eu ia ficar igual a eles. Não que eles sejam pessoas ruins, mas eu sei que o ambiente faz diferença, sabe? Desde os meus 10 anos eu soube. Eu quis fazer educação física desde sempre também, pratico futebol desde os meus 7 anos, né? Faço escolinhas, tudo mais. Com 13 anos de idade, eu tive uma lesão. Eu já jogava por São José, representava São José em torneios de futebol. E daí, com 13 anos, eu tive uma lesão. E o médico me proibiu de jogar por um tempo. E a minha mãe ficou muito brava comigo, assim, sabe? Porque eu tava, perdendo oportunidades da vida por jogar e tudo mais. Sabe que mãe nunca entende essas coisas, assim, direito, né? E o futebol feminino aqui no Brasil também não é muito bem visto. E daí, com essa lesão, eu fiquei 6 meses ali bem mal. E eu queria continuar jogando jogos e tudo mais. E daí, eu comecei a jogar xadrez só pra poder brincar junto com o povo, ir pra jogos e tudo mais. E quando eu reparei que eu era boa nisso. Então, até os meus 16 anos de idade, eu treinei xadrez e participei de jogos escolares, jogos abertos, jogos da juventude e outros torneios de xadrez. O xadrez fez com que ficasse bem pontual e esperto em relação a algumas coisas. Então, basicamente, tudo hoje que eu faço na vida é baseado num jogo de xadrez. Tudo que eu penso e faço, o xadrez me ajuda muito, muito a pensar como são as coisas, sobre as possibilidades. O tabuleiro de xadrez tem 64 casas e eu penso muito antes de fazer as coisas. E talvez seja por isso que eu tenha conquistado tanta coisa. O esporte, o xadrez e tudo mais sempre fizeram eu superar as coisas, né? Como eu falei, negra, pobre, gorda, bullying, inúmeros. Depois que eu passei da adolescência, eu me vi lésbica. Então, assim, preconceito e tudo mais, eu sempre superei através do esporte. Então, eu jogava bola, eu me sentia melhor porque eu era melhor. Eu jogava xadrez, eu jogava e ganhava um torneio, eu me sentia bem, me sentia melhor por causa do esporte.
E quando eu fiz a faculdade, a graduação de Educação Física, eu fiz de tudo para ser uma das melhores da turma. Justamente por isso, para eu superar essas coisas. Em 2012, eu me formei na licenciatura e foi o mesmo ano que meu pai faleceu. Eu tinha uma viagem pronta para fazer um intercâmbio na Itália, apresentar um trabalho científico num congresso super importante. Eu tinha vários sonhos e várias metas em 2012 e simplesmente meu pai ficou doente. Eu abandonei o grupo de estudo, eu tranquei a faculdade, eu larguei meu trabalho e fiquei os últimos 6 meses de vida com o meu pai. Cuidei dele todos os dias e teve um dia que não deu mais, ele teve uma parada cardíaca junto com as crises e ele se foi. E isso é uma coisa que ainda me machuca pra caramba. Então eu digo que existia uma Vanessa antes do meu pai morrer, uma Vanessa depois que meu pai morreu. Depois que eu tive essa experiência tão próxima com a morte, eu fiquei mais sensível, mais chorona, mais vulnerável. Então hoje, qualquer coisinha assim já me agride emocionalmente, eu já choro. Eu entrei em relacionamentos abusivos, assim, por aceitar as coisas das pessoas, porque elas simplesmente me fizeram bem um dia, só que o resto dos dias me fizeram mal, só que eu ficava naquela assim, mas eles me fizeram bem um dia e tudo mais. Entrei em relacionamentos abusivos. Esses relacionamentos abusivos me trouxeram muita coisa ruim, realmente. Mas tudo isso que eu passei e passo fez ser a pessoa que eu sou hoje, fez ser a pessoa forte, que na verdade, assim, eu choro, eu sou sensível e tudo mais, mas não porque eu seja fraca, e sim porque eu tento ser forte o tempo todo, e uma hora a gente não precisa ser forte. A gente pode chorar, a gente pode ceder, a gente pode se demonstrar sensível, sem problema algum. Porque só lutando todos os dias e superando todos os dias nossos obstáculos que a gente consegue ser o protagonista da nossa própria vida. Então, obrigada pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre mim. E é isso. Seja protagonista, nós contamos histórias reais. Queremos que você se motive, que você saiba que você pode ser protagonista da sua própria história. Encontro você domingo que vem com mais um vídeo emocionante. Até mais. Ser protagonista é ser herói. É ter orgulho da tua própria história. É superar, emocionar, informar. Protagonista. Protagonista da tua própria vida. Seja protagonista.